Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Felipe Investe, o canal onde nós falamos sobre finanças à luz da Bíblia. Meu nome é Felipe Rocha e o tema do vídeo de hoje é a prosperidade do ímpio. Eita, que coisa séria, hein? O ímpio, será que o ímpio prospera? Aquele amigo seu que fica enganando os outros, pedindo dinheiro emprestado e não paga. Aquela pessoa está prosperando e você fica olhando, poxa, por que aquele rapaz ali prospera e eu aqui trabalhando, dando dízimo e não consigo prosperar? Este mesmo sentimento que você tem de indignação, falta de entendimento com essa situação, outros personagens da Bíblia também tinham. E para exemplificar isso, quero citar primeiro Jó, que era um homem de Deus, um homem íntegro, que ofertava ao Senhor, que ensinava aos seus filhos o caminho onde deve andar. Ele era tão correto que Deus citou ele para o diabo. Ó, viste o meu servo Jó, como ele é correto, como ele é prudente. E o diabo, querendo acabar com a vida de Jó, falou assim: também o Senhor dá tudo para ele, ele tem riqueza, ele tem saúde, ele tem prosperidade. Nessa história toda, o Senhor permitiu que o diabo tentasse Jó, e Jó perdeu tudo o que tinha e foi tentado pelo inimigo. E no meio desta tentação, no meio das dificuldades que Jó estava enfrentando, vieram seus amigos para o aconselhar, para entender por que ele estava naquela situação. E os amigos de Jó queriam encontrar a causa, o motivo de Jó estar daquele jeito. E uma das maneiras foi acusar Jó de ter pecado. E ficou essa discussão de Jó com seus amigos, Jó falando que não havia pecado e os seus amigos falando que não tinha como Deus fazer aquilo com ele, se ele era tão justo, se ele era tão próspero e Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele. No meio dessa discussão, Jó citou um versículo falando dos ímpios. Está no capítulo 12 e versículo 6 do livro de Jó, que diz: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que trazem o seu Deus na mão. Olha aí, ele diz que a tenda dos assoladores está segura. Aquelas pessoas que provocam a Deus, pessoas desobedientes, pessoas más. E fala também das pessoas que carregam o seu Deus na mão, pessoas que adoravam a outros deuses, a imagem de escultura. Já fala que aquelas pessoas estavam prosperando, os assoladores, eles estavam prosperando. Eles tinham descanso, que eles não estavam enfrentando aquilo que Jó estava passando. E ele cita isso para os seus amigos. Quero trazer outro personagem que também indagou acerca da prosperidade dos ímpios, e é o rei Davi. Um homem muito importante na história de Israel, um dos reis que mais se destacou, considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele diz as seguintes palavras, no Salmo de número 37, versículo de número 35. Vi o ímpio, cheio de prepotência, a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Olha só, ele diz que o ímpio, cheio de prepotência, estava se espalhando na terra natal, ele estava prosperando, ele estava indo bem, a sua família estava crescendo, e ele estava indagando aquilo ali, o que estava acontecendo. O ímpio estava crescendo, estava prosperando em sua terra natal. Homens maus, cheios de prepotência, de arrogância, de repente maltratando outras pessoas, mas estavam ali crescendo. Quero trazer outro personagem também, que é o Asaf, um poeta, um homem de Deus. Asaf, ele foi colocado como chefe dos músicos do tabernáculo. Ele era um homem que participou do reinado de Davi, participou também do reinado de Salomão. Asaf estava lá na inauguração do templo que foi construído por Salomão. Era um homem de Deus, um músico e um homem entendido da palavra do Senhor. E ele também olhou para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, de tal maneira que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor. Não entendia porque o ímpio estava prosperando. Ele teve até um sentimento de inveja com relação ao ímpio. Eu não sei se é o seu caso hoje, essa questão de inveja. Você olha aquela pessoa, engana os outros, mente e mesmo assim ela está prosperando. Veja o que Asaf diz no Salmo 73, versículo 12. São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Olha só, olha as palavras de Asaf. São assim os ímpios, sempre em segurança. Olha que coisa, sempre em segurança. E eles estavam
prosperando, a sua riqueza estava aumentando. Quero trazer também para finalizar as palavras do profeta Jeremias. Jeremias que viveu um período bem complicado da história de Israel, muito diferente do período que viveu o Asaf. Asaf viveu uma época de prosperidade em Israel. Jeremias não, Jeremias viveu no período onde a Babilônia destruiu Israel, derrubou seus muros, destruiu o templo, e no meio desta situação todinha ele via que alguns ímpios estavam prosperando. Jeremias capítulo 12, versículo 1, que ele diz assim: Justo és, ó Senhor, ainda quando entro contigo no pleito, contudo falarei contigo da tua justiça, porque prospera o caminho dos ímpios, porque vive em paz todos os que procedem perfidamente. Olha aí, porque prosperam o caminho dos ímpios. Jeremias indaga ao Senhor, pergunta por que é que aquilo acontecia com os ímpios, por que é que o caminho deles estava prosperando. Tanto em Jeremias como nos outros livros que nós citamos aqui, tem a resposta dada por Deus para o que acontece com o ímpio. Mas quero trazer aqui apenas a resposta dada por Deus a Asaf, o entendimento que Asaf teve com relação ao ímpio. Está no mesmo salmo que nós lemos, o salmo de número 73, a partir do versículo de número 17. Vou ler para vocês. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. De quem? Dos ímpios. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Olha, ele entrou no santuário do Senhor. Perceba que eu falei antes que Asaf estava sentindo inveja, quase se desviou dos caminhos do Senhor por causa do ímpio. Só que a partir do momento que Asaf deixa de olhar para o ímpio e entra na casa do Senhor, começa a olhar a palavra do Senhor, aos ensinamentos de Deus, ele percebe que o ímpio, ele prospera, mas ele está em pedras escorregadias. Ele vive como se estivesse em cima de algo escorregadio. Você já foi à praia, onde tem aquelas pedras, tem algumas delas que tem um lodinho em cima que fica escorregadio. Qualquer momento você pode escorregar e cair, se machucar, se ferir até gravemente. Pronto, ele cita isso para dar o exemplo dos ímpios, como eles estão vivendo bem, estão prosperando, mas só até o momento que o Senhor quer, só até o momento que o Senhor permite que eles prosperem. Eles vivem escorregadinhos. Quantas vezes você não vê no noticiário: aquela pessoa estava roubando dinheiro há 10 anos do governo, aquela pessoa estava enganando há 20 anos, agora ela foi presa. Pronto, é o caso dessas pessoas que prosperam de maneira ilícita. São ímpias, pessoas que são enganadoras, pessoas que prosperam à custa dos outros, roubando e enganando outras pessoas. Elas estão como se estivessem em pedras escorregadias. A qualquer momento elas podem cair. Tudo que ela construiu vai por água abaixo. Aquele dinheiro que ela acumulou vai ser dado a outras pessoas. Não vai ser para elas mesmas. Elas não vão usufruir daqueles bens que elas acumularam ilicitamente. Amém? Se gostou do vídeo, já dá um joinha aí, já deixa um comentário. Se você conhece alguém desse jeito, ou se você já conheceu alguém que se comporta assim, coloca aqui nos comentários, compartilha conosco a sua experiência, se inscreve no canal e continue assistindo nossos vídeos para que você tenha uma vida financeira próspera e abençoada de acordo com a palavra de Deus. Amém?